A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo, né? Boa madrugada para todos. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, né? Esta madrugada de jejum, de oração e leitura da palavra de Deus, né? Vamos ler hoje o Salmo 78, né? Salmo 78. O título diz assim: Deus e o seu povo, né? Deus e o seu povo. Deus nunca esqueceu, nem esquecerá do seu povo, dos seus filhos, daqueles que verdadeiramente, né, se esforçam para agradar a Deus, para buscar a presença de Deus, para adorar a Deus, né? Para guardar os mandamentos do Senhor. O salmista Asaf, no Salmo 78, ele diz: Meu povo, escuta o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios, né? E explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não escondemos dos nossos filhos, mas falamos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao seu povo de Israel, mandamentos aos descendentes de Jacó, ordenou aos nossos antepassados que ensinasse essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer a sua lei. Esqueceram os milagres que Ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rocha no deserto e nas profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que águas corressem como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus, e eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam, e falaram contra ele, dizendo: Será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que Ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que Ele pode nos dar pão? Será que Ele pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso
e ele atacou o seu povo com fogo, e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém Deus deu ordem ao céu, e lá em cima mandou que as suas portas se abrissem, e ele deu ao povo pão do céu, fazendo que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos, e Deus lhe deu comida com fartura. Louvado seja o nome do Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, né? Aqui neste salmo, Asaf estava descrevendo, né, o que Deus tinha feito pelo seu povo de Israel, a nação de Israel, quando Deus tirou o povo do Egito, né, da escravidão. O povo vivia gemendo, escravo do faraó lá, o faraó perverso, mau, né, que maltratava o povo de Deus. E Deus enviou o seu servo Moisés, né, um homem ungido pelo Senhor, para libertar o povo de Israel do Egito, da escravidão. E Asaf, ele descreve aqui nesse salmo as maravilhas que Deus fez, né? Quando Deus tirou o povo do Egito, da escravidão, e prometeu a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, uma terra abençoada, né, pelo Senhor. Durante a sua trajetória no deserto, né, diz a palavra que quando Deus mandou as 10 pragas sobre o Egito, e o próprio Deus endurecia o coração de Faraó, né? Moisés ia falar com ele, pedindo que ele libertasse o povo, para o povo adorar a Deus, prestar a Páscoa ao Senhor, né? E ele dizia que ia libertar o povo, né? Liberar, mas depois ele voltava atrás e maltratava o povo, e assim Deus mandava as pragas sobre o Egito, né? E a última praga foi a morte dos primogênitos, né? Onde o anjo da morte passou pelo Egito, e Deus mandou Moisés ungir, né, os umbrais das portas, né, da casa dos israelitas com sangue, né, para que quando o anjo da morte passasse, né, onde estava o sangue na porta ungido, né, estava a proteção, o anjo da morte não mataria os primogênitos daquela casa. E quando o anjo passou pelo Egito, matou o primogênito de Faraó, filho de Faraó, todos os primogênitos que ali moravam, mas onde estava o sangue, né, que simbolizava o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, né, o Cordeiro de Deus imaculado que tira o pecado do mundo, na casa dos israelitas não houve mal nenhum, né, não aconteceu nada com os primogênitos dos filhos dos israelitas. E assim Deus ordenou, e Moisés fez, né, ungiu a casa de todos os israelitas, e Deus abençoou e guardou. Mas os egípcios, né, a casa dos egípcios, onde o anjo da morte passou, matou todos os primogênitos, inclusive o primogênito do rei do Egito, o rei Faraó, né? O filho dele, o primogênito, morreu. E com tudo isso ele libertou o povo, liberou o povo para adorar a Deus. E mesmo assim, quando o povo estava de caminho ao deserto, o rei com seu grande exército, né, perseguia Moisés e o povo. E diante de Moisés e o povo estava o Mar Vermelho, né? E atrás vinha o Faraó furioso com seu exército para destruir o povo de Deus. E Moisés, diz a palavra de Deus em Êxodo,
capítulo de Êxodo, no livro de Êxodo, né? Que quando Moisés orou a Deus, Deus disse: o que tens na mão, Moisés? Ele diz: o cajado, Senhor. Então toca nas águas, né? E diz a palavra que quando Deus ordenou que Moisés tocasse nas águas do Mar Vermelho, as águas se abriram, né? Ficou igual uma parede de um lado e do outro, e o povo de Deus passou em pés enxutos, né? Diante do Mar Vermelho. E quando o povo passou, que o exército do faraó entrou no meio das ondas lá do mar, aquelas ondas se fecharam sobre o exército de faraó e matou a todos eles, destruiu os perseguidores do povo de Deus. Então, em toda a história, meu amigo, meu irmão, Deus nunca desamparou o seu servo, Deus nunca desamparou o seu povo. E não é agora que Deus vai desamparar os seus filhos, a sua igreja, né? Aqueles que procuram agradar a Deus, a servir ao Senhor. Ainda que o inimigo se levante, o faraó, o diabo, seus demônios, seus anjos, seus seguidores, com suas maldades, perseguições, calúnias, defamações, Deus sempre nos guardará e nos abençoará. Deus sempre enviará o socorro, como está dizendo aqui a palavra de Deus. E Deus fez cair, né, maná dos céus durante aquela peregrinação no deserto. Deus fez cair maná dos céus para alimentar o povo. Deus fez cair cordonizes do céu para alimentar aquela multidão, né? Deus enviou uma grande coluna de fogo de noite, né? No deserto, naquela escuridão, para guiar o povo. E de dia, está dizendo aqui a palavra, ele fez vir uma grande nuvem para cobrir o povo, para que o sol, né, não matasse, não queimasse o povo naquela peregrinação no deserto. Então Deus, meu amigo, meu irmão, nunca desamparou seus filhos, seus servos, que a Ele clamam de dia e de noite. Deus, aparentemente, você acha que Deus não está te ouvindo, não está nos ouvindo, mas o Senhor está. E no tempo certo, Ele vai enviar o socorro, Ele vai enviar a vitória, Ele vai enviar os seus anjos para nos guardar, nos abençoar, como está dizendo aqui a palavra do Senhor. Ele deu ao povo, versículo 24, o pão do céu, fazendo que caísse o maná para eles comerem, e assim comer o pão dos anjos. Deus deu comida com fartura, pois Ele faz soprar do céu o vento leste, e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó, ou os grãos, como o grão de areia de uma praia. Olha só, quantas maravilhas Deus fez e faz, meu irmão. Está escrito na sua santa palavra. Ele é o mesmo em Hebreus, né? O escritor aos Hebreus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, Ele não mudou e nem vai mudar. Eu e você, que com nossas incredulidades, né, queremos colocar limites em Deus. Mas o Senhor, Ele é o mesmo. Ele opera maravilhas, opera milagres extraordinários. Olha só o versículo 32, o que diz, ó. Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuava a pecar e não quis acreditar em Deus. Olha só. Então, mesmo Deus fazendo tantas maravilhas através de Moisés, né, e Arão, os sacerdotes que estavam na liderança do povo, guiando o povo até a terra prometida, que era a terra que manava leite e mel, as bênçãos que Deus estava preparando para o povo.
O povo ainda continuou pecando, desobedecendo a Deus. E hoje não é diferente, meu amigo, meu irmão. Quantas maravilhas Deus tem feito, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia tem nos guardado, nos livrado, nos abençoado. Mas mesmo assim, muitas vezes nós continuamos teimando, continuamos pecando contra Deus, desobedecendo os mandamentos do Senhor, continuando desagradando a Deus. O versículo 34, ele diz assim, porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele, e eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele, a quem? A Deus. Agora você entende porque muitas vezes Deus permite, tantas coisas virem sobre a nossa vida, sobre a nossa família, lutas, problemas, dificuldades, Não é que Deus queira o nosso mal, mas às vezes Deus permite vir um mal sobre a nossa vida, sobre a nossa família, para nós se voltar para Deus, para nós começar a buscar a Deus com sinceridade, não ficar, achando que está enganando a Deus. Não, ninguém engana a Deus, meu amigo, meu irmão. Eu posso enganar você, você pode me enganar seu próximo, mas diante dos olhos de Deus, ninguém escapa. Ele vê tudo, ele vê tudo que eu e você faz. E às vezes a permissão de Deus vem sobre a nossa vida para nós se chegar mais a Deus, para nós passar a buscar mais a Deus, a ter uma comunhão sincera com Deus, como está escrito aqui na palavra. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele e se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. E eles lembravam que Deus era a sua rocha, lembrava que o Altíssimo era o seu Salvador. Olha só que maravilha, É o que tem acontecido às vezes na nossa vida, na nossa família. Às vezes nós só queremos Deus nos momentos mais difíceis. Quando tudo vai bem, a gente nem ora, nem agradece pelo pão, pelo alimento, pelo deitar, pelo sono, pelo amanhecer. Nós não agradecemos por nada a Deus. Às vezes nem oramos a Deus. Às vezes nem lembramos do Senhor. Mas só basta o parafusozinho apertar um pouco, um problema daqui, outro dacolá, uma luta, uma dificuldade, nós já começa a perguntar, ai meu Deus, Já começa a se lembrar de Deus. E Deus, Ele está sempre no lugar que sempre esteve, meu amigo, meu irmão? No seu alto e sublime trono, acima dos céus, dos céus, acima dos querubins, como diz a sua palavra. E na verdade, eu estou falando isso para você com experiência própria, com experiência própria, que muitas vezes Deus permite tantas coisas virem sobre as nossas vidas, até coisas ruins mesmo, coisas para nós buscar a sua face, para nós se lembrar do Senhor e passar a ter uma vida de sinceridade diante de Deus, E é isto que nesta madrugada nós vamos pedir ao Senhor, que nos ajude, que tenha misericórdia de nós, que tenha misericórdia da nossa vida, da nossa família, da sua vida, da sua família, que eu e você, meu amigo, meu irmão, se volte para Deus enquanto é tempo. Busque a presença de Deus enquanto é tempo, como diz a palavra do Senhor, que nós devemos despertar do sono, Porque a nossa salvação está mais próximo de que quando aceitemos ao Senhor, Quando nós se voltarmos para Deus, buscar a sua presença, o seu amor, a sua paz, a sua misericórdia, o seu perdão, buscar a Deus com sinceridade,
não só em alguns momentos, não, a todos os momentos da nossa vida, né? Nós sermos gratos a Ele por tudo que Ele nos conceder em cima dessa terra. Então vamos orar esta madrugada, pedir ao Senhor a sua bênção, a sua misericórdia. Pai querido, amado e santo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Deus, nós entramos na tua presença em oração nesta madrugada, Pai, através do sangue da nova aliança, do sangue carmesim, do sangue que nos purifica de todo pecado, de toda maldade, meu Deus. Pai, assim como o Senhor fez tantos milagres, ó Deus, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Pai, faça milagres extraordinários na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus familiares, dos familiares da tua filha, Pai, na vida dos teus filhos, dos amigos, dos seus parentes. Senhor, tenha misericórdia de nós, pecadores. Pai, nos perdoa pelos nossos muitos pecados diante dos teus olhos, pelas nossas muitas falhas, Senhor, que nós temos. Pai, nos dás temor e tremor ao Senhor, a tua palavra, a adorar o Senhor, a viver na tua presença, a adorar o Senhor com sinceridade no nosso coração, Senhor, com verdade, não com fingimento, não, meu Deus, só diante de homens, do nosso próximo, não, Senhor, mas onde nós estivermos, Pai, em casa, no trabalho, na rua, onde tiver, Senhor, nós adoremos ao Senhor com sinceridade, de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Pai. O Senhor seja o nosso único Deus, a quem adoramos, a quem prestamos o nosso culto, a nossa gratidão por tudo, meu Deus. Obrigado, Pai, pelos livramentos. Obrigado, Pai, pelo alimento, pelo calçar, pelo deitar, pelo levantar, pela vida, Pai. Obrigado pelo trabalho, pelo emprego, Senhor, obrigado pelo trabalho das nossas mãos, que o Senhor venha abençoá-la ali, Pai, aquela empresa. Abençoar os diretores, Pai, dando sabedoria para administrar. Deus, abençoando os gerentes, abençoando seus familiares, Pai, abençoando cada funcionário ali da empresa, abençoando os clientes, prosperando, Deus. Te agradecemos por tudo, Senhor. Oramos e também pedimos pela vida, meu Deus, pela vida dos amigos, dos parentes, Pai, que o Senhor venha abençoar cada um deles. Abençoe os aflitos, os desesperados, meu Deus, aqueles que se encontram sofrendo pelos vícios do álcool, das drogas, do jogo, e não tem mais forças para sair, se libertar. Só a tua mão, Pai, pode libertar essa criatura. Abençoe, meu Deus, cada um deles. Oramos pelos doentes, meu Deus, aqueles que foram médicos e através dos exames foi constatado uma enfermidade mortal. Meu Deus, que o Senhor, a tua mão poderosa, arranque do esôfago daquela jovem, Pai, todo o mal, que não dê mais nada, Pai, naquela biópsia. Meu Deus, abençoe a saúde dela, a vitória dela, meu Deus. Daquela criança, Senhor, toca no cérebro daquela criança, fechando meu Deus, aquela fratura no crânio daquela criança. Senhor, restaure, Pai, para a glória do teu nome. Oramos pelo Brasil, pela nação. Senhor, tenha misericórdia do Brasil, da nação. Oramos, Pai, por todas as autoridades. Entregamos ela nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor faça justiça, meu Deus, na vida de cada um deles. Oramos pelos encarcerados injustamente, pelos perseguidos, humilhados, Senhor. Meu Deus, faça justiça. Espírito Santo, visite, meu Pai, e liberte os oprimidos, Pai.
os injustiçados, caluniados, defamados. Livra eles, meu Deus. Senhor, dá ordem a teus anjos nessa madrugada, aos teus arcanjos Gabriel e Miguel, aos querubins, aos serafins. Aleluia, aleluia. Meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Liberte, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho. Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, nós cremos no Senhor, porque nada para ti é impossível, meu Deus. Faz justiça. Oramos, Pai, por todos que fazem a tua obra, que levam a preciosa semente, a tua palavra, nas redes sociais, meu Deus, nos presídios, nos hospitais, nas ruas. Pai, abençoe teus filhos, guarde, livre cada um, Pai, salve, liberte. Deus santo e poderoso, aleluia. Bendito seja teu nome, Senhor. Pai querido, faz maravilhas, milagres extraordinários, salva, liberta, cura, restaura, Senhor, abre portas, vitórias extraordinárias na vida dos teus filhos, na família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos. Pedimos ao Senhor misericórdia. Pedimos ao Senhor que nos ajude, meu Deus. Vença por nós, Pai, aquilo que não podemos vencer. Nos ajude, Pai. Ajude a nossa família. Ajude a vida dos teus filhos, familiares, dos amigos, Pai. Senhor, ajude cada um. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe os irmãos, a família, né? Abençoe a todos, dando vitória. Final de semana de muita proteção, livramento de todo mal, salvação na sua vida, na sua família. O Senhor te dê uma noite em paz, um sono reparador, amém? Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai se inscrever no nosso canal, vai compartilhar os vídeos, a oração, a leitura da palavra de Deus. Vai dar um gostei, um like lá nos nossos vídeos, abençoando a nossa vida. E também o Senhor abençoará a sua vida, porque você está compartilhando a palavra de Deus, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Fica com Deus, tenha uma boa madrugada. Houve um pequeno incidentezinho aqui, o celular deu uma caídazinha, mas já voltou, né, direitinho aqui o vídeo. Que Deus abençoe a todos, né? O importante é nós estarmos fazendo a vontade de Deus, né? É levar a palavra de Deus, a oração, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, tenha uma boa madrugada, em nome do Senhor Jesus.